né? O objetivo dessas lives é exatamente trazer um pouco de algumas habilidades que eu desenvolvi ao longo desses anos, desses 39 anos aí de vida, e fazer com que consiga impactar isso diretamente na vida de vocês, tá bom? Para que vocês consigam ser pessoas melhores, para que vocês consigam desempenhar melhor no trabalho de vocês e na vida pessoal, tá certo? Longe de mim querer dizer que a gente sabe mais do que os outros, mas a experiência de vida me ajudou aí a algumas coisas que ajudaram no meu desempenho, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre 5 pontos importantes de habilidades que eu consegui desenvolver na minha vida que me levaram até aonde eu estou. E, consequentemente, vai acelerar o processo de onde eu quero chegar. Então, trouxe essa reflexão para vocês aí mais cedo, né? Sobre essa questão das máquinas tomando o nosso mercado. E a gente precisa entender como se comportar para não perder esse mercado. E aí, na enquete que eu fiz, nas perguntas, né? Foi uma pessoa que falou assim, é impossível, né? Tomar o nosso emprego. Já está tomando. Quantos de vocês hoje quando vão no shopping, observam como era antigamente, né? No estacionamento tinha uma pessoa que você recebia e pagava. Hoje existe uma máquina. Hoje você vai, por exemplo, no Ale Biscuit e você vê lá que existe um caixa eletrônico, que ele substituiu uma pessoa que estava ali. Então, quanto menos você se desempenhar no seu dia a dia, maior a chance da máquina tomar seu lugar, tá bom? E hoje a gente vai explorar alguns pontos que são importantes que vocês, pelo menos, entendam que são importantes para que você consiga contornar essa situação, né? Aprender a ser resiliente nas mudanças que estão vindo pela frente aí. E mudanças que estão vindo rápido, né? Como eu postei mais cedo aí. Deixa eu baixar o som aqui. Como eu falei mais cedo, o McDonald's está se reinventando, né? Ou seja, o que já era eficiente vai se tornar ainda mais eficiente com a máquina. E a gente acha que isso está longe. Não está longe, está perto. E isso está acontecendo todos os dias. Então, a gente vai refletir sobre isso hoje, realmente para conseguir impactar na vida de vocês e para que você não seja mais um desempregado no futuro por conta de uma máquina, né, ter tomado seu espaço. Então, como eu sempre falo, clica aqui no aviãozinho. Quando você clicar nesse aviãozinho, vai aparecer um bocado de nome. Então, manda para pelo menos 5 pessoas que são importantes na sua vida e que esse auxílio que você vai dar para ela com essa informação que eu vou compartilhar com vocês agora à noite vai impactar, inclusive, na segunda-feira dela, assim como vai impactar na sua. Então, pensa, fecha seus olhos e vê 5 pessoas que você conhece. Pega esse aviãozinho e compartilha com ela, porque tenha certeza que depois ela vai te agradecer pelo que eu vou falar aqui hoje pra vocês, tá bom? Eu tô muito feliz com a repercussão, muitos pacientes estão me falando no consultório que estão amando essa live de domingo. Inclusive, uma médica que foi minha professora me elogiou, né, sobre essa live que eu fiz semana passada. E tenha certeza que se vocês ficarem comigo nesses 2 meses, vocês vão sair daqui pessoas melhores. Eu tenho certeza absoluta disso. Nem que vocês não coloquem em ação tudo e todos os fundamentos que eu vou compartilhar com você nesses 2 meses, mas se você pegar um ponto ou outro e colocar em ação na sua semana, no seu trabalho, na sua vida, eu tenho certeza que você vai ser melhor do que você já é hoje, tá bom? E para começar isso, a nossa história de hoje, eu quero trazer uma reflexão aqui sobre 4 fases da minha vida, né? E eu coloquei essas fotos porque são coisas antigas, algumas delas eu não consigo tirar uma foto minha daquela época, né? E onde é que eu quero chegar com essas fotos? Que o primeiro ponto que a gente precisa entender para a gente conseguir agir é a gente ter alguma motivação na mente da gente. Então, quando a gente tem uma motivação, o que é uma motivação? É um motivo para a ação. Ou seja, quando a gente tem algo que nos motiva para agir, a gente age. E a primeira foto ali é uma motivação que eu tive com 14 anos. 12 ou 14 anos, não me lembro assim mais ou menos. Que é o quê? Que eu queria comprar uma blusa da Elos. Eu já falei isso numa live antiga. Então, quem segue minhas lives aqui já sabe dessa história. E eu queria, porque eu queria comprar uma blusa da Elos. E eu não tinha dinheiro para comprar a blusa da Elos. Minha mãe não podia me dar essa blusa da Elos. Então, o que eu fiz? Eu tinha um motivo e eu precisava agir para conseguir fazer isso acontecer. E aí eu lembro que eu comecei a observar o meu ambiente e eu percebi que a minha avó pagava para os meninos carregarem a feira nos sábados. Então, eu percebi que se eu agisse sobre aquele ponto, eu conseguiria gerar o dinheiro que eu precisava para comprar aquela blusa, que era um motivo para mim naquele momento. Então, olha como é importante a gente agir diante dos comportamentos, né, que nos cercam para conseguir resolver coisas que a gente deseja. Então, naquele momento, um desejo que eu tinha era ter uma blusa da Elos. Não tinha dinheiro, então o que eu fiz? Eu criei ação. E eu criei ação observando o meu ambiente e identificando soluções para gerar aquele
objetivo, para desenvolver dinheiro para conseguir fazer isso. Segundo ponto, essa foto é do restaurante do meu pai, né, e de minha mãe, lá em Piauí, chamado Efodrinks, hoje ele não existe mais. E nesta época, né, eu tinha um pouquinho de 16 anos e eu estava numa fase de bicicleta. Eu amava bicicleta. Então, todo o meu dinheiro que eu ganhava era para bicicleta. E eu queria colocar calota, eu queria botar várias coisas na bicicleta, enfim. E aí eu percebi, né, que se eu fosse garçom nos dias de sábado, de tarde, eu conseguiria ganhar dinheiro para conseguir botar coisa na minha bicicleta. E eu percebi que se eu fosse um bom garçom, eu conseguiria vender outras coisas para os clientes dali. E se eu fosse um bom garçom, a maior parte daqueles clientes, eles me dariam gorjeta. Então, eu ganharia também um extra dentro do meu trabalho. E aí, nessa época, eu comecei a perceber, foi bem na época da Copa, que eu comecei a fazer bolão. Então, qual é a forma e estratégia que eu utilizava para que as pessoas comprassem o bolão na minha mão? Se eu fosse um bom garçom, ou seja, se eu fizesse o que as pessoas esperam de mim, e se eu mostrasse para elas que eu fazia mais do que elas esperavam de mim. E se eu usasse a artimanha de que eu era filho do dono. Então isso gerava uma confiança nos clientes de poder fazer o bolão. E nessa época eu ganhei muito dinheiro. Eu lembro que eu ganhei muito dinheiro mesmo fazendo bolão. No ano de 94 e na Copa de 98 eu realmente ganhei bastante dinheiro fazendo bolão. Então eu utilizei uma ferramenta que eu tinha identificado para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir ganhar mais dinheiro do que aquele serviço poderia me oferecer naquele momento. Então, olha como é interessante, e esses dois insights trazem para vocês a importância de observar o ambiente. Então, quando você observa o ambiente, você começa a identificar possibilidades de conseguir ir além do que aquele ambiente pode te oferecer. E eu estou mostrando exatamente isso para vocês começarem a abrir o olho de vocês e começar a enxergar as oportunidades onde você, às vezes, não observa. Porque se você está tão focado no problema, você acaba não identificando as soluções. E essas soluções, você acaba alavancando ainda mais o financeiro. Então, eu sempre falo assim, que a solução só existe a partir do momento que você resolve um problema de alguém. Quanto mais problemas você resolve, mais emprego e mais trabalho e mais dinheiro você vai ter. E esse é exatamente. Esse terceiro ponto é um ponto em que aconteceu em 2007, quando eu passei em medicina. Quem assiste minhas lives já viu eu falar que no ano que eu perdi no cursinho, que eu fiz mais um ano de cursinho, eu comecei a estudar para passar em medicina e para ser professor de aula particular. E aí, foi uma época em que eu dei aula no Colégio Nobre, eu era monitor do Nobre. Isso foi um momento muito rápido, foi acho que 2 meses, porque eu comecei a dar tanta aula particular que financeiramente para mim ficou mais viável dar aula particular. Então, olha como é importante você se preparar para a oportunidade. Então, ou seja, ao invés de estudar apenas para passar em medicina, eu comecei a me preparar para que conseguir trabalhar também em paralelo. Ou seja, o conhecimento que eu adquiri para passar em medicina, ele foi uma ferramenta que me gerou dinheiro durante a faculdade. Então, olha como é importante. Por quê? Porque eu entendia que eu precisaria ganhar dinheiro para conseguir sobreviver, apesar de ser uma faculdade pública. Porque, como eu falei para vocês em algumas lives aí, apesar de ser pública, você precisa pagar alimentação, precisa tirar xerox, precisa pagar transporte, e eu compreendi que eu precisaria fazer isso. E aqui entra um outro insight importante para vocês, que não ouça, e a gente vai falar disso daqui a pouco, as interferências externas. Eu lembro que quando eu falei que ia trabalhar, a maior parte dos colegas e pessoas falaram assim, é impossível alguém fazer medicina e trabalhar ao mesmo tempo. Então, olha como o ambiente ele pode exercer influência, inclusive, na sua decisão e na sua capacidade de fazer as coisas. Mas como você tem um foco totalmente determinado para o que você quer, você acaba desenvolvendo. E assim, eu consegui trabalhar durante toda a minha faculdade, estudar e passar a minha residência assim que eu terminei a faculdade e ser quem eu sou hoje. Né? E isso tudo foi fundamental de todas essas fases para eu conseguir ser a pessoa que eu sou hoje. E a quarta etapa é ali, acho que alguém já viu essa foto, quem assiste minhas lives, é eu ali na cidade de Novo Horizonte. Eu sempre gosto de trazer essa foto porque isso remete uma fase muito importante da minha vida, que eu tinha definido um prazo. Assim que eu terminei que eu voltei para trabalhar em feira, né, que eu terminei a residência, eu defini que em 2 anos eu iria fazer todos os cursos que fossem necessários para me tornar uma referência no tratamento de varizes e montar minha clínica. Então é aquilo que eu sempre falo para vocês, a diferença entre um sonho e uma meta é o prazo. E o prazo foi dado. Eu teria 2 anos para abrir minha clínica do jeito que ela é
e fazer todos os cursos de capacitação que fosse necessário para me tornar uma grande referência no tratamento de varizes. E aí, era a época que eu saía no domingo, 2 horas da tarde, para ir para Chapada Diamantina, em Novo Horizonte, ia quase perto de Barreiras, rodava quase 1.700 quilômetros, para conseguir trabalhar e juntar dinheiro para conseguir conquistar e realizar aquela meta que estava definida para 2 anos. Então, olha como é importante e que cada foto dessa, ela traz um aprendizado para todos nós. Né? A importância da motivação para te gerar ação, a importância de você começar a olhar para um ambiente para conseguir desenvolver habilidades para conseguir ganhar mais do que você acha que é possível ganhar. A importância do ponto 3 de criar estratégias dentro da sua jornada para que você consiga se preparar para o futuro. E a terceira, a importância de uma meta e de um prazo para você conseguir desenvolver tudo isso. Mas isso aqui, né, é apenas uma introdução para que a gente comece a falar exatamente dos 5 pilares. Porque não adianta eu chegar aqui e soltar apenas as informações e não mostrar a vocês que todas essas coisas que eu vou falar para vocês nos próximos minutos, elas estão totalmente ligadas a cada fase da minha vida. E tudo, absolutamente tudo que eu vou falar a partir de agora para vocês, são coisas que eu vivi, que eu validei e que eu consigo a cada dia melhorar ainda mais para conseguir desempenhar cada vez mais. Então, presta atenção, abre essa cabeça de vocês para receber toda essa informação que eu vou passar agora, porque eu tenho certeza absoluta, se vocês ficarem até o final dessa live, amanhã, a segunda-feira, não vai ser a mesma que foi a semana passada. Então, presta atenção a cada coisa que eu falar a partir de agora, tá bom? Então, pra gente começar, né? Eu quero mais uma vez trazer para vocês aqui isso, que a gente vai falar hoje nessa live, as 5 ferramentas para acelerar o sucesso profissional e pessoal de cada um de vocês. Então a gente vai falar tópico por tópico, tá bom? Então, para que vocês consigam olhar para minha cara, a gente vai falar da primeira coisa, da primeira ferramenta que é fundamental para que toda pessoa, independente da sua profissão, independente do momento da sua vida, independente de qualquer coisa, consiga atingir o sucesso naquilo que você busca. E a primeira delas é encontrar a sua zona de talento. Rafael, eu não sei o que é zona de talento. O que é zona de talento? Então, o que é zona de talento? Zona de talento é quando você encontra algo que você faz com vontade, quando você encontra algo que você faz rápido, ou seja, quando você consegue fazer aquilo mais rápido do que as pessoas conseguem. Terceiro, quando você consegue se dedicar àquilo e aquilo te dá prazer. Rafael, então quer dizer que a zona de talento é uma profissão? Não. A zona de talento é uma área. Eu vou dar um exemplo prático meu. Uma das minhas áreas de talento é a comunicação. Eu amo falar. Então, estar aqui hoje, às 8h30 com vocês, ao invés de estar assistindo um filme ou estar dormindo, eu amo fazer isso. E isso me motivou a passar o meu dia estudando, estruturando para conseguir passar tudo que eu vou passar para vocês de forma organizada e tentar trazer o máximo de insight e aplicação prática do dia a dia para que vocês consigam entender o que eu estou falando para vocês. Então, uma área de talento de Rafael é comunicação. Eu amo me comunicar. Eu amo falar. E quem me conhece pessoalmente e quem já passou por consulta comigo sabe exatamente disso. Eu adoro falar com as pessoas. Então, essa é uma área de talento minha. Vou dar um exemplo de outra pessoa perto de mim. O meu pai e Mônica, que é minha irmã. A zona de talento deles é informática. Então, o meu pai, quando ele pega uma televisão quebrada ou quando ele pega alguma coisa quebrada, ele futuca aquilo ali até resolver. E eu lembro que quando meu pai comprou o primeiro computador, ele não sabia nem ligar e nem instalar. Ele simplesmente ficou uma tarde inteira mexendo e conseguiu instalar. Então, isso é a zona de talento. Então, zona de talento é aquela área de ação que você consegue fazer rápido, você consegue aprender rápido e você fica em estado de flow. Que é isso? Você ama fazer aquilo. É aquilo que você faz por várias horas e você gosta de fazer. Então, isso é uma ferramenta extremamente importante para que você consiga desenvolver suas habilidades. Vou dar aqui, zona de talento da minha mãe que está aí. Minha mãe ama fazer doce. Ela ama fazer bolo. Essa é uma zona de talento. E eu me pego várias vezes ela fazendo um curso para aprender a fazer bolo. Ou seja, ela já faz bem e ela continua estudando para fazer melhor. Isso é uma zona de talento.
Então, é assim que você consegue se destacar. Porque quando você encontra o que você consegue fazer bem, e você consegue aprender rápido, e que você consegue ficar ali o tempo todo se dedicando para melhorar cada vez mais, então você consegue se destacar cada vez mais. E você desenvolve uma habilidade de conseguir fazer aquilo que as pessoas não conseguem. E aí, a partir do momento, a pessoa enxerga isso e ela vai te pagar por isso. Porque você consegue resolver aquele problema de forma mais rápida, de forma mais simples, e você está constantemente em busca de aprender mais e mais. E o grande problema é que a maior parte da gente, a gente não para analisar isso. Porque a gente para analisar o que as pessoas falam. O que dá dinheiro é ser médico. O que dá dinheiro é ser advogado. E eu conheço pessoas extraordinárias que ganham muito dinheiro e que nem fizeram faculdade. Não estou dizendo para você não fazer faculdade. Eu estou dizendo para você encontrar uma área que você consiga desenvolver habilidades de forma rápida, que você seja apaixonado e que você se pegue estudando aquilo e que o tempo passa e você não percebe. Por quê? Por conta disso aqui, ó. E aí eu vou puxar uma reflexão para vocês aqui agora. Ops, nesse aqui não. Pera aí. Isso aqui, ó. Não sei se vocês sabem que 77% dos brasileiros, segundo o dado da Conferência Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 77% dos brasileiros estão endividados. Rafael, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo! E aí, né, eu vi esse dado e eu fui estudar esse dado, para saber o que é que está acontecendo, por que as pessoas estão tão endividadas. Porque simplesmente, esse mesmo dado, quando a gente faz uma análise em cima disso, o mesmo estudo ele mostrou que 70 a 80% da população ela está fazendo o que ela não gosta de fazer. E quando você faz aquilo que você não gosta de fazer, você se pega tentando achar válvula de escape. E hoje com o digital, você fica ainda mais susceptível a isso. Porque 77% dessas pessoas, as dívidas vêm de cartão de crédito. Sabe por quê? Porque você está trabalhando no que você não gosta e aí você vai para casa. Aí você liga a internet. Aí você vê ali uma coisa que você gosta, uma roupa. Aí o que é que você faz? Você faz uma válvula de escape, compra. Ou você chega em casa estressado porque você odeia o seu trabalho, aí você vai pra internet, pede um iFood e um McDonald's. Aí você engorda. Então, olha a loucura. Então, olha como o que eu tô falando faz sentido pra vocês. Inclusive pra vida pessoal. Por quê? Porque a maior parte dessas pessoas são obesas, a maior parte dessas pessoas são depressivas, e elas vão achar uma válvula de escape para tentar resolver o problema que ela não consegue. E aí, por consequência, elas endividam. Então, existe uma relação direta entre a frustração profissional e o endividamento. Então, olha que loucura. Então, quando a gente chega e traz essa reflexão para vocês sobre a importância de você encontrar a sua zona de talento, eu estou falando que isso vai impactar diretamente na sua vida pessoal. Eu não sei se todo mundo está acompanhando o raciocínio. Vocês estão acompanhando ou não? Diga aí, sim ou não? Enquanto eu bebo uma água aqui. Vocês entenderam a relação entre endividamento e frustração profissional? Vamos lá, galera. Sim ou não? Então, isso é muito importante. Ótimo. Perfeito. Então, vocês começam a entender a importância de vocês encontrarem a zona de talento de vocês. A importância de vocês acreditarem que a zona de talento ela vai impactar diretamente no sucesso profissional e no sucesso pessoal. Porque eu acabei de mostrar que 77% dos brasileiros estão endividados e esse endividamento ele vem por conta de uma frustração profissional ou familiar. E aí ele vai para a internet e ele busca uma válvula de escape. Comida, cigarro, compras. E é muito fácil na internet, porque é só um clique e colocar o cartão de crédito, você faz o quê? Dá uma sensação de dopamina. Então, ou seja, eu compro aquela roupa, alivia minha dopamina. Eu compro comida, alivia minha dopamina. E isso acaba gerando uma série de pessoas endividadas. Então, é importante você encontrar a sua zona de talento exatamente por conta disso. Então, esse é a primeira ferramenta que vai te ajudar a ter sucesso profissional e que vai te ajudar a ter sucesso pessoal. Porque eu já mostrei a relação direta entre esses dois pontos, tá bom? E aí, a gente vai agora para o segundo ponto que é extremamente importante. É você entender que existe uma relação diferente entre motivação e coragem. Quantos de vocês terminam essa live
e saem daqui motivados para fazer tudo amanhã. Mas o grande problema da motivação é que ela é transitória. Ela é igual a um bronzeamento. Quando você se bronzeia na praia, em torno ali de 7, 10 dias, o bronzeamento vai embora. E a motivação ela é exatamente desse jeito. Quantas coisas você fala assim, não, eu vou fazer. Eu vou fazer. Quando chega no meio do caminho, você vai desistindo e para. Então, existe uma diferença entre ser motivado e ter coragem. Porque a coragem ela está totalmente ligada a 3 alavancas. E essas 3 alavancas elas são determinantes para que você consiga agir em cima daquilo que te motivou. E não seja mais uma pessoa que faz picos de motivação a cada dia. Ou seja, eu me motivo hoje, aí amanhã eu desisto. Eu me motivo hoje, amanhã eu desisto. E aí eu vou trazer essas 3 alavancas, porque essas 3 alavancas vão ajudar vocês a se motivarem. Vão ajudar vocês a realizarem aquilo que te deu motivação lá na semana passada e você não conseguiu cumprir. A primeira delas é a disciplina. Quando você tem disciplina com o que você faz, a disciplina ela constrói hábitos que, por consequência, constrói resultados. Então, Rafael, como é que eu consigo fazer para ser disciplinado? Deixa eu beber uma água aqui. Quantos de vocês já ouviram pessoas que falaram assim, rapaz, eu me esforço pra caramba, velho. Eu trabalho, eu acordo 6 horas da manhã, vou trabalhar, chego em casa 10 horas da noite. E minha vida continua do mesmo jeito. Eu sonho em ter um trabalho melhor, eu sonho em ganhar mais. Ou seja, eu sou uma pessoa tão esforçada, por que eu não consigo vencer? Porque existe uma diferença entre o esforçado e a pessoa que tem um esforço inteligente. O que é esforço inteligente? É você se desenvolver a cada dia para criar estratégias para ser mais eficiente em cima daquilo que você faz. E aí, existe uma coisa bem interessante, e eu vou dar um exemplo. Isso vai ajudar vocês a entenderem a como é que vocês vão reagir diante dessas adversidades. Imagine que você está com seu carro, está andando pela rua. E aí, quando você para na porta da sua casa, cai uma árvore em cima de você. Existem 2 formas de você analisar esse problema. Imagine que você trabalhou o dia todo, parou na frente da sua casa, uma árvore acabou de cair em cima de você. Então existem 2 formas, ou seja, aquela queda da árvore, ela te gerou um pensamento. Meu Deus, trabalhei o dia inteiro e agora ainda vou ter esse problema. Esse pensamento vai te gerar um sentimento. Na maior parte das vezes, um sentimento de estresse. Ou seja, você vai ficar muito estressado. Muito, mas muito estressado. E esse pensamento vai te gerar uma ação. Uma ação de querer brigar com alguém. E isso vai determinar um resultado. Ou seja, fazer com que o seu dia piore cada vez mais. Então, essa é uma reação comum. Agora, olha como você faz para reagir de uma forma diferente. Quando a árvore caiu, você gerou um pensamento. Primeiro pensamento, todo mundo está bem dentro do carro? Ótimo. Esse pensamento vai gerou um sentimento que vai gerar uma ação. Como é que eu vou fazer para resolver, para tirar essa árvore? Vou ligar para o bombeiro, para que esse bombeiro tire e eu consiga ir para casa. Então, a forma como a gente reage às situações que a gente se depara ao longo do dia, elas vão ser determinantes para que a gente consiga ter resultado positivo ou resultado negativo. Beleza? Ponto. Rafael, onde é que entra a disciplina nessa conversa aí? Quando você faz uma coisa e começa... Quantos de vocês começaram a academia esse ano e pararam? Responde para mim. Quantos de vocês começaram a academia esse ano e não estão mais na academia? Responde para mim. Vamos lá. Todo mundo tá malhando ou todo mundo não está malhando? Nossa, pronto. Então, como é que a gente faz para conseguir se motivar todos os dias? A primeira coisa é que a gente só consegue manter aquela motivação, ou seja, só consegue seguir aquele objetivo quando a gente percebe que a gente está fazendo o quê? Que a gente está evoluindo. Ou seja, o progresso ele tem relação direta com a manutenção daquela motivação. Ou seja, quanto mais você faz, mais você percebe. Então, o que é que você tem que fazer? Primeira coisa, para me conseguir malhar, eu tenho que ter disciplina.
Ou seja, se eu chego do trabalho às 7 e eu não consigo malhar de manhã, eu tenho que fazer o quê? Eu vou dar um exemplo quando eu fazia a residência. Eu entrava na residência às 6h30 da manhã, chegava em casa por volta das 9h30, chegava o bagaço de cana. E o que eu fazia? Eu entendi o seguinte, se eu sentar no sofá para comer, já era. O santo da sabotagem ia falar o quê? Velho, você trabalhou o dia todo, você tá cansado pra caramba. Descansa hoje. Então eu entendi que se eu chegasse em casa e fosse direto pra cozinha, comesse em pé, fosse pro quarto, trocasse de roupa e fosse malhar, eu conseguiria malhar todos os dias. Mesmo chegando 9h30, morto de cansado. Então, eu precisava ter a disciplina e entender quais são os fatores que iam interferir em tomar uma decisão errada. Então, eu entendi que se eu sentasse no sofá, eu não ia malhar. Então, olha como é importante você conseguir quais são os fatores que vão gerar interferência negativa para você conseguir desempenhar naquilo. Então, entender a disciplina dessa forma é entender que você tem que controlar os fatores positivos e as interferências que te impedem de chegar naquele objetivo. Ou seja, naquele momento da minha vida, a interferência era o quê? Sentar no sofá, né? Assistir televisão. Então, eu não deixava essa interferência fazer com que eu não conseguisse atingir o objetivo. Criar uma estratégia motivacional. Ou seja, se eu for direto para a cozinha, comer, trocar de roupa e descer para a academia, a chance de eu fazer academia é muito maior. E quando você começa a fazer isso todos os dias e você começa a ver que o seu corpo está tendo resultado, os resultados, ou seja, geram progresso e o progresso te gera a capacidade de continuar fazendo aquilo. Então, é importante você entender que existe uma relação direta entre você tirar as interferências externas que vão impedir você de fazer aquilo e tentar focar nas estratégias que você tem que fazer para conseguir aumentar a sua capacidade de ser disciplinado naquele objetivo. Então, isso é importante. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de interferência externa no tópico 3, tá bom? Então, a disciplina ela é uma das alavancas que vão te motivar a manter o progresso. A segunda alavanca é a persistência. E a persistência ela é muito importante, porque aí eu vou trazer um outro negócio. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse vídeo aqui. Esse vídeo é de 2019. Olha como é que eu era. Oxe, peraí. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Olha como eu fiquei mais bonito, né, rapaz? Graças a minha dermatologia estourada. Então, esse videozinho aí, olha a escuridão desse vídeo. O áudio tá ruim. Nesse dia eu estava em Jacobina. Isso era 8h45 da noite. Nesse mesmo dia aí, eu tinha acordado às 4 da manhã, pegado um carro para trabalhar em Jacobina, atendi até às 8h30 da noite e estava fazendo um vídeo para postar no Instagram para melhorar o meu engajamento. Então, olha como a persistência ela é importante. Nesse momento, nenhum de vocês talvez me conhecia. Por quê? Porque ninguém sabia que existia Rafael, ninguém sabia quem era Rafael. Mas é esse Rafael daí que fez esse Rafael de hoje existir. Então, a persistência em saber o que você quer e continuar fazendo, mesmo quando você não tem resultado, é que vai te levar aos resultados. E você precisa entender que nessa época aí, você tem que ter um propósito muito bem alinhado de saber onde você quer chegar. E eu sabia onde eu queria chegar. Mesmo cansado, mesmo passado por um dia pesado, eu sabia aonde eu ia chegar. E eu cheguei. E nem na metade eu cheguei ainda, porque eu vou chegar muito mais alto. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que é essa persistência lá de trás que vai te levar aonde você quer chegar. Não adianta falar só que quer chegar sem fazer. E não adianta, no dia que você está cansado, falar assim, hoje eu não vou fazer porque eu estou cansado. Então eu estou mostrando para vocês aqui a questão do treino, a questão do ambiente e a questão de você fazer o que precisa ser feito. Dói, é difícil, é cansativo, é estressante, às vezes é desmotivante porque você faz e você não está vendo o resultado acontecer, mas o progresso é assim. Para chegar no resultado, demora, leva tempo. Isso em 2019. Ou seja, o Rafael de 2023 começou com o Rafael lá de 2019. Lá em Jacobina, cansado, com um vídeo da câmera do celular, sem microfone, com a luz ruim. Então você precisa entender que você não vai ficar bom só estudando. Você precisa praticar. E para desenvolver essa habilidade de comunicação que eu tenho hoje, foi começando ali, ó, num ambiente estressante, com a qualidade de imagem ruim,
E às vezes a gente fica com vergonha de fazer isso porque acha que o colega vai reclamar, porque o colega vai criticar. Dane-se o colega. O meu objetivo é chegar onde eu queria chegar e eu ia fazer assim. Faça o que você pode fazer nas condições que você tem naquele momento. Hoje a gente tem uma estrutura melhor, a gente tem uma qualidade de som melhor, mas foi esse Rafael aí que foi o responsável para fazer esse Rafael ser quem ele é hoje. Tá bom? Então, meus queridos, vocês precisam entender que quando eu posto lá na academia falando que sucesso é decisão mais ação, não adianta apenas você decidir vencer. Você precisa agir todos os dias. Agir quando você está motivado, agir quando você não está motivado. E é assim, vai doer, vai cansar, vai ficar triste, às vezes você vai ficar estressado, mas quando você está fazendo o que você ama, quando você sabe onde você quer chegar e quando você entende o processo que é doloroso, ninguém te segura. Nenhuma máquina, nenhum colega, nem absolutamente ninguém. E aí, a gente vai para o terceiro pilar, que é a construção de hábitos. O que é construção de hábitos? Eu sempre falo o seguinte, que para você construir grandes hábitos, você precisa começar com pequenos hábitos. E na live da semana passada, eu falei exatamente isso para vocês. Como é que você faz micro hábitos? Um micro hábito que eu falei para você que eu desenvolvi nos últimos 6 meses, que é arrumar minha cama. Ou seja, eu levanto da minha cama às 4h40, primeira coisa, vou no banheiro, escovo meu dente, tomo banho, volto, arrumo minha cama e vou malhar. Então, talvez pode parecer besta, talvez pode parecer simples, mas a partir do momento que eu levanto e arrumo minha cama, eu estou mostrando para minha mente e para o meu corpo que eu estou fazendo o que precisa ser feito. Eu estou fazendo o que precisa ser feito. E quando você faz um micro hábito desse, você está mostrando para você que você tem disciplina e você construiu um hábito positivo. E quando você começa a fazer isso todos os dias, você começa a sentir o progresso disso em você. E aí você vai construindo outros micro hábitos. Então, eu construí um outro micro hábito que é rezar. Ou seja, antes de ir para a academia, eu dedico 5 minutos para conversar com Deus. Quando eu volto da academia, eu dedico 5 minutos para meditar. Para fazer o meu cérebro, uma faxina no meu cérebro. Porque o meu dia, ele é um dia estressante, é um dia que eu tenho que tomar várias decisões importantes, que tem uma série de pessoas que precisam, às vezes, de uma opinião minha ou tomar uma decisão. Então, esses são micro hábitos que eu venho construindo, porque esses micro hábitos vão interferir diretamente no desempenho do meu dia. E é a partir desses micro hábitos e do progresso desses micro hábitos que você consegue alavancar esse terceiro pilar, que é a disciplina. Então, os hábitos, né? Que por consequência vão gerar disciplina, que por consequência vai te ajudar a ter a persistência, porque é o progresso que te ajuda a continuar. Se você faz aquilo e para, você começa a desacreditar em você mesmo, porque você acha que você não tem competência de conseguir fazer as coisas. Então começa com coisas simples, arrumar a cama, você gasta 3 minutos. Então quando você começa a fazer isso e cria esse hábito, você começa a condicionar a sua mente para isso. Então, isso é extremamente importante. Então, essas são as 3 alavancas que vão te ajudar a ter sucesso. E aí a gente vai para o terceiro tópico. Esse terceiro tópico é muito importante, que é filtrar o que você ouve do meio externo. E para esse tópico, eu quero trazer uma história que eu ouvi essa semana, tá certo? E essa história ela é muito importante porque vai gerar uma reflexão muito boa para vocês. Deixa eu beber mais uma água aqui. E aí me digam, estão gostando da live? Diz aí um ok pra mim, se tá gostando, não tá gostando. Isso é importante, esse feedback de vocês aí. Então, qual é a história? Né? Então esse terceiro tópico é aprender a filtrar o que você ouve do meio externo. E aí, vou contar uma história aqui pra vocês lembrarem, pra vocês entenderem isso. Certa vez, uma pessoa na igreja chegou pro padre e falou assim: Padre, eu vou sair da igreja, porque realmente as pessoas aqui são muito fofoqueiras, ficam falando da minha vida, falando da vida das pessoas. Às vezes eu tô ali sentado, eu tô vendo as pessoas fofocando de outras pessoas e isso tá me fazendo mal. Aí o padre falou assim: meu filho, eu concordo, tá bom? Mas eu queria te fazer um pedido antes de você tomar essa decisão de sair da igreja. Se você fizer isso e der certo,
eu vou te abençoar, você pode seguir a sua vida e não precisa voltar mais aqui na igreja. O pedido é o seguinte: eu quero que você, na próxima missa, você traga 2 copos cheios de água e você vai andar pela igreja durante toda a missa. E se durante todo esse período que você andar, essa água ela não derramar nenhuma gota, eu te abençoo e você pode seguir sua vida normal e não precisa vir mais nunca nessa igreja. Estamos acertados? Aí ele falou, estamos acertados, padre. E aí, no outro dia, né, ele foi, levou os copos de água, ficou lá andando pela igreja focado nessa água, né, evitando que ela derramasse, para ele mostrar ao padre que ele fez o que ele pediu e a partir dali ele ia partir. Beleza, acabou a missa. Ele chegou pro padre e falou assim, padre, fiquei 45 minutos aqui rodando na igreja e não caiu nenhuma gota de água no chão. Então agora eu queria a bênção do senhor para que eu possa partir e me livrar dessas pessoas que estão fofocando e falando besteira aqui na igreja, e isso está me incomodando demais. Ele, pronto, meu filho. Antes de você ir embora, eu quero te dar o último conselho. E eu quero te fazer 2 perguntas que são muito importantes para você. A primeira pergunta é que durante esse período que você estava segurando aquela água, você ouviu alguém falar mal de você? Ele falou, não, padre. Segunda pergunta. Durante o período que você estava carregando a água durante a missa, você viu alguém falar mal de outra pessoa? Ele falou, não, padre. Então, meu filho, antes de você partir, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Quando você foca nos seus objetivos, o meio externo ele passa a parar de fazer interferência nas suas decisões. Então, olha como é importante. Então, a gente tem que começar a trabalhar a nossa mente para fazer com que o meio externo ele não interfira nas nossas decisões e que, por consequência, isso não interfira no nosso propósito de atingir o objetivo que a gente quer. E aqui eu trago mais uma reflexão, porque no primeiro episódio dessa temporada eu falei exatamente sobre isso. E hoje, com a internet, as pessoas elas pegam flashes do que elas veem, elas pegam pedaços de conversa que as pessoas contam e elas tiram conclusões equivocadas, e dessas conclusões equivocadas elas tomam a decisão de sair falando mal dos outros. Então, é disso que eu tô falando. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve e sai falando. Então, extremo cuidado. Porque às vezes, a forma como você fala, sem avaliar se aquilo é verdade, pode interferir, inclusive, no desempenho daquela pessoa. Então aqui fica uma reflexão para os 2 pontos. Para a pessoa que está ouvindo essa fala e está deixando de fazer aquilo porque as pessoas estão falando. E a segunda, para você que sai falando dos outros sem saber se aquilo é verdade. Então, cuidado. Cuidado. Porque hoje você fala dos outros, amanhã as pessoas estão falando de você. E quando você fala dos outros sem saber se aquilo é verdade, um dia alguém pode falar a mesma coisa de você e não ser verdade. Então você começa a trabalhar a sua mente para entender que quando alguém fala de você, ela está falando a verdade ou a mentira. Se for a mentira, você segue seu plano, porque isso não vai impactar o seu objetivo. A pessoa está falando algo que não condiz com a realidade. Então, hoje, com a dimensão que eu tomei aqui no digital, existe a maior parte das pessoas que falam bem de mim, mas sempre tem algum hater, é o que eu chamo de covarde digital, que ele vai lá no meu direct e solta uma alfinetada. E aí, toda vez que essa alfinetada chega pra mim, eu analiso. O que essa pessoa está falando é verdade ou mentira? Como é quase totalidade, ou totalidade das vezes é uma mentira, eu faço o quê? Sigo o meu objetivo. Então, fica o aprendizado para vocês que as interferências externas, elas não podem interferir no seu plano. Então, esquece. A pessoa está falando uma mentira? Segue seu rumo. Esquece. Por quê? Quanto mais você cresce, mais você incomoda. Quanto mais você cresce, mais incomoda. As pessoas não aceitam o seu sucesso. Cabe a você se blindar disso. Cabe a você se preparar para o sucesso. E não deixar a interferência externa interferir no seu sucesso futuro, ele é o 4º pilar para você ter sucesso profissional e pessoal. Porque lembre, as pessoas não aceitam o seu sucesso. A pessoa não aceita saber que você saiu do mesmo lugar que ela saiu e você conseguiu chegar aqui e ela continua cá embaixo. Ela vai fazer de tudo para te trazer para baixo. Cabe a você ter uma mentalidade preparada e uma inteligência emocional para entender que é assim, que as fases passam e cada um colhe o fruto do que ele plantou. Colhe o fruto do esforço que ele teve.
Então, lembre, cuidado com as interferências externas. Não deixe que as mentiras te impeçam de seguir o seu caminho. Então, esse é o quarto pilar. E o quinto pilar é como você vai aprender. Na verdade, era o terceiro pilar, né? O quarto pilar é o que eu vou falar agora. Eu pulei um pilar aí. O quarto pilar é você escolher as pessoas que vão caminhar com você. Escolher as pessoas que você vai ouvir a opinião. Não fique ouvindo opinião de pessoas que não chegaram aonde você quer chegar. Eu canso de ouvir pessoas me dando opinião de algo que elas não fizeram. Ou seja, elas querem opinar sobre algo que elas não praticam. Elas querem opinar sobre algo que elas não fazem. E você tem que aprender a escolher. E aí eu quero trazer uma coisa muito importante, porque hoje, né, além de ser médico, a gente dá mentoria para médicos, a gente tem um curso online para médico e a gente trabalha muito mentalidade, né? E na quarta-feira eu estava em treinamento, né, com um colega que está fazendo o Fellow comigo aqui, ele está ficando 10 meses. A gente está abrindo a caixa preta para ele, dando todo o acesso. E eu estava falando exatamente isso com ele. Eu estava ensinando uma técnica de punção para ele, que é uma técnica difícil, né? E no dia que eu fiz, ele falou assim, porra, é fácil, porque eu faço muito rápido. Mas eu não faço rápido porque eu sou top. É porque eu treinei e tive persistência. Ou seja, eu passei da curva de dificuldade e hoje é fácil. Ou seja, hoje eu consigo fazer um procedimento que às vezes um colega faz em 4, 5 horas, eu faço em 1 hora. Mas porque eu passei por essa curva. E eu treinei para ficar bom. E eu estava mostrando isso a ele. Então, olha como é importante, né, você ter mentores. Olha como é importante você escolher as pessoas certas para te ajudarem. Porque na hora que ele estava com dificuldade, ele estava com vontade de desistir. E quando eu trago para ele e mostro para ele que eu passei por aquela situação que ele está vivendo e que eu estou encurtando a curva de aprendizado dele porque eu estou mostrando como é que eu tive dificuldade e como eu fiz para superar essa dificuldade, eu estou encurtando o tempo dele. Então, ter pessoas certas ao seu lado para estar te orientando vai acelerar o seu processo. Vai te fazer ficar motivado. Vai fazer você continuar seguindo o seu objetivo. E aí é muito importante você entender isso. Por quê? Porque às vezes a gente faz escolhas erradas. Por exemplo, às vezes você está com um companheiro e você está ali com o seu objetivo, fazendo aquilo, você precisa passar por aquele processo, o nível de exigência daquele processo é muito grande, você precisa ter uma disciplina muito grande e a pessoa não entende. E aí você às vezes chega ali cansado, a pessoa fala assim, você chegou tarde. Então, ou seja, olha como é importante você fazer as escolhas certas. Olha como é importante as pessoas que estão ao seu redor entender o processo. Entender que aquele processo tem um fim. Que na maior parte das vezes você está desequilibrado para conseguir equilibrar lá na frente. Por quê? Porque aquele Rafael lá de 2019, naquela foto lá escura, cansado da noite, ninguém conhecia. Todo mundo conhece o Rafael de agora. Ou seja, quais foram as dores que eu passei para chegar aqui? E aí vem uma série de outras análises. Eu estava conversando com um dos mentores meus, falando assim, muito médico quer ter clínica. Ele quer ter a clínica porque ele olha para minha clínica e fala assim, porra, quero ter uma clínica dessa aí. Mas não entende que para você ter aquela clínica, você tem uma série de responsabilidades que não acabam quando a clínica fecha. Você vai continuar lá. Porque você precisa motivar time, você precisa treinar time, você precisa trazer a excelência, você precisa estar treinando e qualificando sua equipe para conseguir dar assistência para os pacientes que você dava lá quando você era pequeno e que hoje sozinho você não consegue. Então, eu sempre digo o seguinte, o sonho que você quer sonhar tem que ser de acordo com o grau de energia que você vai depositar. Ou seja, se você pede a chuva, você tem que aguentar a lama. O grande problema é que todo mundo só quer a chuva. Quando faz lama, todo mundo reclama. Então, cuidado com o tamanho dos seus sonhos. Não queira sonhar mais do que o que você pode suportar. Eu conheço várias pessoas que são super talentosas, que inclusive já conviveram comigo, mas não estão dispostas a pagar o preço para que este talento se transforme em sucesso. Aí depois fala assim, eu não entendo porque fulano era tão talentoso e não conseguiu vencer na vida. Porque, infelizmente, o talento ele não é o suficiente. E é por isso que eu estou mostrando as ferramentas que você precisa desenvolver. O talento é uma das ferramentas. E eu estava discutindo com as irmãs hoje sobre isso. Teve vários colegas de colégio que eram extremamente talentosos, mas eles não desenvolveram essas outras habilidades e não conseguiram, às vezes, se destacar profissionalmente e conseguir ganhar como eles esperavam ganhar. Então, o talento ele não é o suficiente. Talento com esforço, com inteligência emocional, com a capacidade de trazer as pessoas certas para o seu ambiente, para te ajudar a acelerar esse processo, ela é determinante.
né? Muita gente quer ganhar um salário maior, mas não quer fazer o necessário para que a pessoa perceba o valor dela e aumente o salário. A gente vai falar disso. Vai ter uma aula aqui onde eu vou falar sobre como pedir aumento ao seu patrão. E eu vou mostrar a vocês quais são as ferramentas que você precisa desenvolver para que o seu patrão perceba isso e aumente seu salário. Tá bom? Então, o quarto pilar é escolher as pessoas certas. Porque na hora da dificuldade, se você não tiver no ambiente certo, esse ambiente ele vai te desmotivar e vai aumentar a chance de você desistir. Então, de vez em quando eu boto essa frase de manhã na academia. Muitos querem, poucos fazem, raros persistem, mas só os campeões vencem. O campeão, ele sabe onde ele quer chegar e ele vai ralar para chegar lá. Por isso que eu falo, sonhe de acordo com o que você aguenta. Sonha de acordo com o que você aguenta. O jogo que você vai jogar está de acordo com o grau de energia que você está disposto a depositar para esse jogo. Então, se você quer um game, se você quer ir para a última fase do jogo de videogame, você tem que passar por cada fase dessa. Você vai precisar desenvolver habilidades. Até falei isso na live passada. Cada etapa da sua vida vão ter pessoas. E o problema é que às vezes você passa para a próxima etapa, ou seja, para a próxima fase, e a pessoa continua aqui. Não bate mais, não choca. Não choca. Então, por isso que você vai perceber que vai chegar momentos da sua vida que você vai precisar se afastar um pouco de determinadas pessoas, porque elas não estão na fase do videogame ou do game da vida que você está mais. E aí fica desalinhado. Você não consegue mais dialogar com aquela pessoa porque não vai. Então, é essa análise. Não é que você vai deixar de viver com a pessoa. Mas, infelizmente, as coisas começam a chocar. Então, isso é importante. Então, o ambiente ele é fundamental. Escolher as pessoas certas é fundamental. Né? E entender que existem coisas que você controla e coisas que você não controla. Existem pessoas que estão com você para o que deve é. Existem pessoas que estão com você e entendem aquele processo que você está passando e elas vão estar ali do seu lado, porque elas sabem que lá na frente vai vir os frutos. E cabe a essas pessoas compreenderem esse desequilíbrio necessário da fase para que a gente consiga se equilibrar lá na frente. Há 3 anos atrás, uma hora dessa eu estava na estrada para chegar lá na Chapada Diamantina, para trabalhar até quinta, pegar o carro de madrugada e voltar para a feira. Hoje eu estou na minha casa. Eu passei o dia tranquilo. Ontem eu não trabalhei. Então, o desequilíbrio de lá de trás foi em prol deste equilíbrio de hoje. Hoje eu levo meu filho todo dia para a escola, eu almoço em casa, janto em casa, durmo todos os dias em casa. Dia de quarta-feira à tarde, 3 vezes eu dedico a ficar com meu filho. Então, se eu não entendesse que eu queria chegar aqui, eu não teria me esforçado o suficiente e passado por todas as dores lá de trás para chegar aqui. Mas às vezes é que a gente só quer chegar aonde essa pessoa está. A gente não quer pagar o preço que a pessoa pagou. Então, por isso que é importante você saber trazer pessoas certas, se alinhar com pessoas certas. E aí entra a importância dos mentores. Você ter pessoas que têm a visão para te ajudar a motivar, para te ajudar a desenvolver as ferramentas importantes, para te ajudar a construir uma mentalidade de sucesso, para te construir o conhecimento e a bagagem necessária para você ir para outra fase. Porque a vida são fases. E não existe essa ideia, não, eu estou estabilizado, eu tenho um emprego público. Não existe. Estabilidade não existe. Ou você está crescendo, ou você está caindo. Então, isso é fundamental. Então, pessoas precisam de pessoas. E saber escolher as pessoas e fazer entender que existem momentos que tem variáveis que você não consegue controlar, faz parte. E aí a gente entra no 5º pilar, que são as frustrações. Então você vai entender que nesse processo você vai se frustrar com pessoas, que pessoas vão te deixar para o caminho e não querem nem saber do que você fez por elas. E você vai precisar entender o seguinte, que o que você fez por aquela pessoa está feito. Você impactou na vida dela. Se ela não reconheceu o que você fez, tá tudo bem. E aprenda a lidar com isso. Aprenda a lidar com os nãos que você recebe na sua vida. Aprenda a lidar com os nãos. Por quê? Porque quando você aprende a lidar com o não, você começa a gerir sua emoção. E aí eu vou dar um exemplo bem massa, assim, que em relação a vendas, né? Imagine que você é um corretor de imóveis. E aí você vai apresentar a casa para 4 pessoas. E aí você vai no primeiro, ele não compra. Segundo, ele não compra.
Terceiro, não compra. O quarto, não compra. E você volta para casa porque você precisava daquele dinheiro e você não conseguiu vender. Você tem duas opções. Analisar todos os erros que você cometeu e coisas que você poderia ter falado para aumentar a chance de ele comprar e a partir de amanhã você aplicar isso. Ou você se lamentar. Falar assim, rapaz, tá difícil. Corretor de imóvel tá sofrendo ultimamente. Então, é como você lida com as frustrações. Vender é gerir emoções. E você precisa aprender a gerir emoção. Você precisa aprender a desenvolver habilidades em cima dos erros que você cometeu naquela venda que você não conseguiu fechar. Então, entenda a frustração como uma parte do processo de sua evolução. Como eu falei para você, vão ter pessoas que você vai ajudar, vão ter pessoas que você vai alavancar a vida dela e chega no meio do caminho, ela resolve desistir daquele processo e voltar a fazer os mesmos erros que ela fazia. E você vai precisar entender que você não vai poder fazer mais nada. Não aquilo que eu falei para você. Não adianta tomar a decisão e não agir com essa decisão. Não adianta você ter um conselheiro, um mentor que está te mostrando o caminho do que é certo e entender que existe um processo de desequilíbrio que você precisa passar, que você precisa suportar e que você precisa persistir para colher lá no futuro o resultado. Se a pessoa não quer, não adianta. Não adianta. E tudo bem. O que não cabe é você se frustrar e achar que você teve incompetência de conseguir fazer com que aquela pessoa vencesse. Porque nem todo mundo vai vencer. Se fosse assim, todo mundo era milionário, bilionário. Por que só poucas pessoas? Porque 77% das pessoas são endividadas. Porque essas pessoas não agem. Porque essas pessoas não entendem esses fundamentos e não aplicam esses fundamentos. E fazem errado. E vão colher esses resultados. E tá tudo bem. Então, aprenda a lidar com as frustrações. As frustrações, elas fazem parte do processo. Aprenda a lidar com o não. Tire o não como um aprendizado. Cada não que você tomar, você analisa o que foi que aconteceu. Tira os pontos positivos daquele não. Porque isso vai te fazer ficar mais forte. E foi assim que eu aprendi a ser mais forte em várias estratégias. E continuo aprendendo. A cada dia eu aprendo algo. E eu aprendi a lidar com o não como uma dor da transformação, né? Quando você age aquilo, você, rapaz, esse não, ele me ajudou a entender isso e na próxima vez eu vou agir dessa forma. E é por isso que você precisa entender que a maturidade, ela leva tempo. A gente precisa de tempo. A gente desenvolve habilidade, a gente desenvolve conhecimento, a gente se lida com as pessoas certas, mas precisa de um tempo. É aquilo que eu estava falando sobre o colega que está fazendo fellow comigo. Eu falei, meu amigo, você vai ficar bom. Não tem pra onde correr. Porque se eu fiquei bom fazendo sozinho e você tá aprendendo com alguém que já passou por essa barreira e sabe as dificuldades e vai te mostrar que o caminho é esse, que você precisa levar esse tempo, vai passar. Você vai ficar melhor do que eu. Você tem tudo pra ser melhor do que eu. Porque se eu cheguei aqui sozinho e você tá chegando aqui com uma pessoa que já rompeu essa barreira, meu amigo, não tem como dar errado. Vai dar certo. O problema é que você precisa entender que leva tempo. E é por isso que se você tá ao lado da pessoa certa, ela vai te motivar a continuar. Mesmo quando você está investindo dinheiro e não está tendo resultado, mesmo quando você está investindo dinheiro e está tendo prejuízo, mesmo quando você está investindo dinheiro e não está vendo acontecer a coisa. Lembra do vídeo lá atrás? Não via resultado, mas eu estava fazendo. Na pandemia, mesmo diante de não estar ganhando dinheiro, eu continuei fazendo o que precisava ser feito, porque eu entendia que eu precisava fazer aquilo. E que se eu parasse de fazer, ia ser pior. Então, saber fazer o que é preciso. Entender que leva tempo e entender que pessoas vão te ajudar a acelerar o processo e que para isso você precisa investir dinheiro. Não existe mágica. Ninguém vai te dar acesso. É o que eu estava conversando na mentoria. Existem dois tipos de network. Não sei se você sabe o que é network. Network é quando você tem acesso a informações que algumas pessoas que já passaram por aquela fase te dão. E você tem duas formas de network. Network número 1 é vocês estarem aqui 2 meses comigo. 2 meses ouvindo de graça tudo que eu falei. Network número 2 é o que Danilo está fazendo. Ele está fazendo um fellow comigo de 10 meses. Network pago é o que as pessoas, médicos que pagam para fazer curso comigo. Eles estão tendo acesso a informações privilegiadas. Eles estão tendo acesso a habilidades que eu desenvolvi que me levaram até aqui. Então, para vocês estão aqui aprendendo de graça e eu estou abrindo várias estratégias e modelo mental para que vocês peguem amanhã e apliquem isso. Alguns vão aplicar, vão ter resultados. Alguns vão aplicar, não vão ter resultado e vão desistir. Alguns vão persistir
E alguns daqui um dia vão me encontrar e falar assim, Rafael, eu apliquei tudo aquilo e estou tendo esses resultados hoje. Então, esse é o modelo mental que vocês precisam desenvolver e é isso que a gente vai fazer nesses dois meses, tá bom? Então, assim, é isso que eu queria passar para vocês. E eu quero falar mais de 3 coisinhas que vai durar em torno de 5 minutos. A primeira delas é que você precisa entender 3 coisas importantes. Primeiro, você tem que ser comprometido com o que você quer. Não adianta falar que você quer, não adianta dizer que está motivado e desistir no meio do caminho. Você tem que ser comprometido. Compromisso é uma palavra que faz parte das pessoas de sucesso. Assuma ao que você fala. Eu falei que em 2 anos eu abri minha clínica, eu assumi essa responsabilidade e dei o máximo e consegui. Com 1 ano e 9 meses a minha clínica estava pronta. Segunda coisa, entenda a realidade. Não queira viver no mundo de Alice. Não queira viver. É como eu digo, o dublê de rico. É aquela pessoa que quer gastar mais do que ela tem para mostrar para pessoas que ela não gosta que ela tem. Esquece isso. Foca no seu projeto. Aprenda a viver com menos do que você ganha, para que você não faça parte desses 77% de brasileiros que estão endividados. Crie um comportamento de gastar menos do que você ganha. A gente vai falar sobre dinheiro ao longo desses 2 meses e a gente vai entender o idioma do dinheiro e eu vou trazer alguns insights para vocês aprenderem a lidar melhor com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele aumenta o seu poder de decisão. A gente vai falar isso em outro momento. Então seja realista com a sua realidade. Não queira ser um dublê de rico. É aquele que quer ser rico sem ser rico. Aprenda a viver, gastar menos do que você ganha. E o terceiro ponto, busque conhecimento. Não existe mágica. Não existe mágica. Rafael, não tenho dinheiro. A internet... Ok, aula de graça. Você não está pagando nada por isso. Eu passei anos e anos estudando tudo isso que eu estou falando para vocês. Estudando e aplicando, estudando e aplicando. E eu estou trazendo de graça para vocês em pleno domingo, às 8h30 da noite. Então cola comigo nesses 2 meses. Todo domingo, às 8h30, esteja aqui. Senta e assiste, anota, escreve. Tá bom? Isso é fundamental. Não vai desenvolver, não vai passar para a segunda fase se você não adquirir conhecimento. Isso é conhecimento. Então, esses são os 3 elementos que você deve estar presente no seu dia a dia. Então, compromisso, entender a realidade do que você vive e buscar conhecimento. Se tornar melhor do que você era antes. Então, o que vocês são hoje, com certeza amanhã, se vocês agirem com o que eu falei aqui hoje, tenho certeza absoluta que vocês vão ser melhor. Tá bom? E aquilo que eu falei, não viva no mundo de Alice. E aqui eu quero deixar 2 insights para vocês. Esse é um filme, tá bom? Que é muito importante, chamado Fome de Sucesso. Para quem está na comunidade, né, que a gente criou. Então, quem não sabe ainda da comunidade que chegou hoje, a gente tem uma comunidade de WhatsApp, onde assim que termina a live, a gente vai deixar o link aqui, você pode entrar na comunidade. Dentro dessa comunidade, amanhã, às 14 horas, a gente entrega o resumo dessa live. Ou seja, o resumo de tudo que eu falei, vocês vão receber em PDF. E nesse PDF está lá o resumo. E vai estar o link para assistir esse filme e o resumo desse filme. Esse filme ele fala exatamente do que eu falei para vocês hoje, tá bom? É uma reflexão sobre tudo isso que eu falei hoje. Então, esse filme é muito bom, tá certo? E para quem estiver lá na comunidade, vai ter isso aí, tá bom? E a outra coisa que eu quero deixar a frase da noite é isso aqui, ó. Aprenda a acordar dedicado e dormir realizado. Ou seja, tudo que eu ensinei, né, que eu compartilhei com vocês hoje aqui, amanhã, quando vocês levantarem da cama, saiba que vocês têm que ser pessoas dedicadas. Para que quando você chegar do seu trabalho e deitar na sua cama, você tenha a sensação que você realizou tudo aquilo que você planejou. Então, aprenda a acordar dedicado e dormir realizado. Então, essa é uma frase que eu acho que vocês devem levar de conclusão da nossa live de hoje, tá bom? E dizer para vocês que eu amei a live de hoje, foi muito top. Tô bem feliz mesmo. Acho que a live foi show. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Dizer que na próxima semana a gente vai falar de um tema extremamente importante. Já vou deixar aqui o spoiler para vocês. A gente vai falar sobre autoconfiança. A importância da autoconfiança para que a gente consiga ser pessoas melhores. Então, a gente finaliza a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Essa live vai ficar salva no meu feed. Então, se você perdeu parte dela, pode assistir depois. Não deixa de deixar o seu comentário lá, quando terminar essa live, que ela vai ficar salva. E dizer que se você ainda não está na nossa comunidade,
Esse link vai aparecer no próximo Stories aí assim que acabar, tá bom? Então entra na comunidade, porque amanhã às 14 horas vocês vão receber o resumo dessa live, para que vocês consigam revisitar esses conceitos, para que vocês consigam relembrar os conceitos e que amanhã vocês consigam aplicar e ser pessoas melhores. Para que o sucesso que você busca e almeja lá no futuro, ele venha acontecer. E lembra que não é mágica, e lembra de se afastar das interferências externas, e lembra de entender que quando alguém falar de você, analisa se aquilo é verdade. Se não for verdade, ignora. E segue seu objetivo. E lembrar que quando vocês começarem a crescer, quando vocês começarem a ficar melhores e começar a se destacar, as pessoas não vão aceitar. E você precisa entender isso. Que pessoas não aceitam o seu sucesso. E você precisa se blindar disso, tá bom? Então a gente finaliza a live de hoje. Agora eu vou dormir, descansar, porque amanhã às 4h40 a gente está lá, seguindo nossos hábitos, nossas disciplinas e nossa persistência em prol de ter uma saúde melhor, para gerar um desempenho melhor e para conseguir performar melhor em tudo hoje que envolve, né, o Grupo Rafael Alves, tá bom? Grande beijo para vocês, muito obrigado pela audiência de todos e espero que a segunda de vocês seja melhor do que foi semana passada, tá bom? E de hoje a 8, a gente está aí com mais uma live onde a gente vai falar sobre a importância da autoconfiança, tá bom? Grande beijo. Não se esquece de correr lá para deixar o comentário no feed. Não se esquece de ficar ligado no Stories, porque a gente vai postar lá o link da comunidade. E amanhã, às 14 horas, vocês vão receber o resumo dessa live e a indicação do filme que eu dei aqui hoje para vocês, tá bom? E depois me deixa um comentário se vocês assistiram o filme e se vocês gostaram. Show! Grande beijo para vocês, boa noite.